Medo e terror na Avenida Brasil, no final da noite de ontem. Passageiros de ônibus e motoristas ficaram na linha, no meio da linha do tiroteio de confronto na Via Expressa, quando criminosos tentaram roubar uma carreta. Uma viatura da Polícia Militar chegou a bater em um muro. Um suspeito morreu e outros 4 conseguiram fugir. A reportagem é dele, do Homem-Bala da notícia, Jackson Silva, na tela. Passageiros passaram por momentos de pavor e tiveram que se jogar no chão dentro deste ônibus. Quem passava pela Avenida Brasil ficou no meio do fogo cruzado. Pelo barulho que faz o eco, a gente acha que é próximo a gente fica assustado. Alguns motoristas tiveram que se esconder atrás dos carros para se proteger do confronto. Esta moradora registrou da janela de casa toda a movimentação da polícia na Via Expressa. Olha lá o maluco morto. Olha lá a viatura batida. Olha lá, mano. A troca de tiros aconteceu no início da madrugada desta quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, 5 bandidos armados com fuzis e pistolas estavam dentro de um carro e passavam por esta pista sentido zona oeste da cidade. Neste ponto, receberam ordens de parada, mas os criminosos não respeitaram. Houve perseguição e troca de tiros. A poucos metros daqui, o veículo foi abandonado e os bandidos conseguiram escapar. Um dos criminosos acabou atingido e morreu no local. Os outros conseguiram fugir. A Polícia Civil investiga o caso. Por aqui a gente ainda consegue encontrar algumas cápsulas de fuzil espalhadas pelo caminho, como essa daqui. Só para ter uma ideia, uma das casas foi atingida pelos tiros. Os moradores dessa residência tiveram que correr para os fundos para se livrar das balas perdidas. Eu mesmo me escondi lá para trás, que parecia tiro de canhão. Os policiais atiraram de lá para cá, eles atiraram para lá. Era muita coisa, muito. Aqui é área de risco. A Avenida Brasil dá acesso a dezenas de comunidades. A ação dos bandidos tem sido frequente na Via Expressa. O local está patrulhado em vários pontos. Mas para quem passou por aqui, fica a imagem de mais uma violência dos bandidos. Uma violência horrível, muitos tiros foram disparados. Os moradores das residências ali, coladas à Avenida Brasil, viveram momentos de terror e principalmente quem estava dentro do transporte público ou no próprio carro. Foram momentos de... Olha isso aí! As pessoas deitadas dentro do chão e dava para ouvir o som do tiro. Ali é de uma residência. Aí, quem estava na pista é se jogar no chão com medo de ser atingido por uma bala perdida. O Marcelo Carregosa me falou aqui, rapaz, a bala de um fuzil, ela atinge a pessoa muito mais rápido do que o som quando chega ali. Olha, foram momentos de medo e de terror ali na Avenida Brasil. Então, ainda para falar sobre este assunto, eu vou agora à Avenida Brasil para conversar com ele. O Homem-Bala da notícia, Jackson Silva. Jackson, claro, você está na Avenida Brasil agora. Esse enfrentamento foi no final da noite de ontem, né? Basicamente, quase 12 horas, 14 horas já se passaram. Mas a gente sabe que a Avenida Brasil é também o barril de pólvora, porque ela é cercada aí, né, margeada por dezenas de comunidades. E principalmente bandidos que vêm para a pista, Jackson, para tentar roubar caminhões, roubar carros e levar principalmente para essas favelas que tem próximas aí, que utilizam esse material roubado, ou sendo carga ou carros, para poder vender e comprar drogas e também comprar armas. Claro que a ação da polícia foi muito importante, um tiroteio, um dos suspeitos acabou morrendo, né, Jackson? Como é que está o clima nesta manhã de quinta-feira aí na Avenida Brasil, Jackson Silva? Bom dia para você, irmão. Meu querido Caio, bom dia para você, bom dia a todos. Você pergunta assim para mim, Jackson, do porquê que você está com um colete à prova de balas na Avenida Brasil, na Via Expressa. Sabe por quê?
infelizmente, cenas como essa aí, que mostramos na reportagem, acontece todo dia, principalmente aqui na Via do Medo. Isso porque essa Avenida Brasil fica a poucos metros de várias favelas, principalmente do Complexo da Maré. Meia-noite, esse veículo com bandidos, 5 bandidos, fortemente armados, com fuzis, granadas, pistolas e muito mais. Passavam tranquilamente por aqui, iam para onde? Para Nova Holanda. Daqui a pouco eu vou mostrar onde fica Nova Holanda. Passavam tranquilamente, mas já sabiam que tinham policiais fazendo blitz na região, que eles fazem todo dia. A polícia sempre faz isso todo dia. Mas passaram com o objetivo de entrar na Nova Holanda. Logicamente, o policial mandou parar. O criminoso não respeitou. Eles seguiram em direção à Zona Oeste. Houve confronto e troca de tiros até que um criminoso morreu, os demais conseguiram escapar. Um fuzil, uma pistola e granadas foram apreendidos. Hoje, pela manhã, a gente vê o movimento da polícia fazendo operação. Olha só. Mostra aqui, por gentileza, olha só. Uma viatura parada em ponto estratégico. Policiais param carros, tá? Isso aqui eles fazem todos os dias. Aí você me pergunta, Jackson, o porquê que teve esse confronto? Porque os traficantes são bandidos, traficantes também. O porquê que eles entraram na Nova Holanda, cara? Porque são traficantes. Eles entram aqui, até o Marcelo Carregosa pode confirmar isso. Entram porque o motoboy, que é o chefe daqui, permite que isso aconteça. Ele é o chefe da região. Então, quando um criminoso assalta na região da Via Expressa, pertinho da favela, depois entra para buscar abrigo, é porque o chefe do tráfico é conivente. E aí tem outra estratégia também, tá? Ele ganha também com isso. Deixa eu te mostrar então aqui a Maré, Caio. Olha só. Vem pra mim, por favor, Rangel. Vou mostrar pra você onde fica um dos acessos à comunidade daqui da Maré, a Nova Holanda. Fica aqui no acesso, tá? Os bandidos tentaram entrar por este acesso quando foram reprimidos pelos policiais militares. Houve confronto, os demais conseguiram escapar, mas o outro criminoso acabou morrendo. Agora, olha só, mais à frente, mostra ali, por favor, Rangel, mais policiais militares do BPVE fazendo patrulhamento na região. Há vários patrulhamentos na Via Expressa, tá, Caio? Não só na Brasil, mas na linha vermelha, linha amarela, em toda ela, tá, Caio? Aqui na Brasil, até na Zona Oeste, para reprimir a ação dos bandidos, principalmente os roubos de cargas, os famosos roubos de cargas, porque para os bandidos não tem hora não, tá? Eles assaltam, roubam de dia, de manhã, né? À tarde também e à noite. Eu volto com você, Caio Alex. Por enquanto, esse é o cenário daqui. Jackson Silva, só não fica muito na entrada da comunidade aí, não. Por mais que a gente consiga ver que tem viaturas da polícia aí, só que é um local que é barril de pólvora, qualquer problema pode acontecer. Volta para onde você estava ali com a Ademilson Rangel. Parabéns, Ademilson, pelas imagens aí, meu amigo, meu irmão. Para mais perto do caminhão, o rapaz passou o caminhão para proteger o Jackson. Eu só peço a minha poliçada lá, se está fazendo uma operação, eu só não levo a moto de trabalhador, por favor, né? Mas é uma operação importante acontecer naquela localidade ali, Marcelo Carregosa, porque a gente sabe que o bandido que assalta na Avenida Brasil, que ele pode não ser ali da comunidade, né? Ali do Complexo da Maré, por exemplo, mas se ele é comando vermelho e a comunidade onde ele vai entrar é comando vermelho, esses caras têm um acerto de poder entrar para se esconder até que a polícia possa ir embora. Então, é um acerto. Agora que a gente sabe que a bandidagem vai para a Avenida Brasil para roubar cargas, roubar carros, para fomentar ainda mais a criminalidade, isso é uma verdade. Exatamente, assim, e a Avenida Brasil é muito complexo o policiamento, né? O policiamento, por exemplo, da Polícia Militar lá tem que ser feito na saturação. Então, ela tem que colocar várias viaturas ao redor em todo o caminho que a Avenida Brasil faz. Só que isso ela é mais saturação que você fala? Quanto mais presença policial, em tese, você estaria inibindo e também daria uma chance de um pronto emprego mais rápido. Só que o que acontece? A Avenida Brasil é cercada de favelas de facção única, entendeu? Basicamente, majoritariamente de uma facção só. Então, o criminoso, que ele, como você bem disse, de outras áreas, na pior das hipóteses, ele só pula, ele já vai ter a área certinha que ele vai praticar o crime, que na emergência ele pula para uma área que rapidamente ele vai estar protegido. E aí você cria outro problema, porque você tem
uma via de grande fluxo, qualquer horário, até madrugada tem grande fluxo de veículo. O policial, além de se preocupar com os veículos que estão passando, porque os veículos são todos com isso filme, ele não vê quem está vindo, pode ter criminoso armado ali, ele também tem que tomar cuidado justamente dessas comunidades que estão margeando para não sofrer um ataque. Então, é uma dinâmica de policiamento ali extremamente complexa. E principalmente quando você dá de frente com roubo de carga, principalmente roubo de carga ou roubo de auto, porque são criminosos em número razoavelmente grande com armas de grosso calibre, ou seja, com armas de guerra. Então, assim, é uma dinâmica muito complexa para a Polícia Militar fazer esse policiamento. Ela consegue fazer, assim, o policiamento, você vê viaturas, principalmente nos horários que a gente sabe que são os horários mais perigosos, mais perigosos, assim, os que têm maior incidência de crimes. Você vê essa saturação acontecendo, mas não é uma dinâmica fácil, justamente por isso, porque você tem um crime organizado margeando essa região e fortemente armado. Ou seja, se o criminoso praticou um crime aqui, ele pulou para a área ali da comunidade, ele já está ali como se tivesse um campo de força, porque o policial, para entrar ali, ele vai ter que entrar com um aparato de guerra muito grande, então ele vai ter que pedir reforço, vai ter toda uma dinâmica que ele vai precisar fazer para conseguir entrar para tentar capturar esses criminosos. Então, óbvio que o criminoso sabe. Por isso que a Avenida Brasil é um local que a gente acaba vendo esses roubos de carga acontecendo, porque essa dinâmica é bem típico dele e de algumas regiões de outras vias. E o policiamento é feito, é um policiamento que, obviamente, é complexo. E o risco também é o risco disso, que quando o policial bate de frente, é você ter esse tiroteio no meio de uma via de grande movimento. E sabe o que acontece nessa região ali? Por exemplo, a gente sabe que ali o comando é do Comando Vermelho. Automaticamente, se o criminoso vem de outra localidade, por exemplo, como lá da Pedreira, do Chapadão, para roubar naquele trecho ali, que eles assaltam ali para levar os caminhões, por exemplo, para lá. Só que levam também a violência para lá. No momento em que o pessoal da Maré, que eu sei que tem muita gente da comunidade da Maré assistindo a gente, obrigado pelo carinho de vocês, por confiar naquilo que a gente fala. Eu sei que quem está na Maré não quer essa violência toda ali dentro. Não é isso, Jackson Silva? O morador da Maré, propriamente dito, não quer isso. Tem tantos projetos maravilhosos dentro da comunidade da Maré que visam os moradores, que visam auxiliar as pessoas que estão ali dentro. Então, automaticamente, Jackson Silva, se esse bandido que está na Avenida Brasil promovendo uma verdadeira onda de crimes, ele vai para dentro da Maré, ele leva a polícia toda lá para dentro e acaba tendo uma situação ainda pior. Ali a gente tem imagens do Ademilson Rangel, homens do BPVE, o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas. Agora, Jackson Silva, você que é o homem bala da notícias, você que é o cara que está sempre nas principais comunidades do Rio de Janeiro, trazendo essas informações com relação a operações policiais e ações da bandidagem ou de milicianos, a gente sabe que esse policiamento é importante para que novas ações de violência possam acontecer aí. Não é verdade, Jackson? Caio, é exatamente isso. Conforme você tinha falado, a gente fez várias operações aqui na Maré. Lamentavelmente, milhares de moradores são reféns de traficantes. Essa cena de ontem, dos traficantes armados com fuzis, isso é comum aqui dentro. Então você imagina só, crianças que saem para a escola, a referência que eles têm é de bandido armado. Então você imagina, as pessoas vivem, né, sob o jugo desses traficantes. São obrigadas a conviver com isso. A polícia, quando entra porque tem criminosos que roubam cargas, roubam carros. Então, quando a polícia entra, eles atiram na polícia. E, mais uma vez, sou obrigado a falar, quem fica no meio do tiroteio é o morador. A gente sempre fala isso, Caio. O SBT Rio sempre mostra isso, é o morador que sofre. Por isso, estamos aqui mostrando mais uma vez, na Avenida Brasil, não é a primeira vez que acontece aqui, tá? Vários policiais já tentaram impedir bandidos armados aqui também, o roubo deles de cargas, de outros também, outras ações criminosas, só que lamentavelmente eles atiram nos policiais e os moradores ficam nesse tiroteio. Agora eu queria, Caio, que o Carregosa explicasse para quem está assistindo esse SBT Rio como funciona essa estratégia dos bandidos, né? Os bandidos roubam a carga, por exemplo, e levam para a favela do Comando Vermelho. Um exemplo aqui no Complexo da Maré, o motoboy. O que o motoboy ganha com isso? Explica pra gente, Carregosa, por gentileza. Só completando, que não leva só pra aí, porque o cara que age em frente ali ao Complexo da Maré, por exemplo, ele não
vai querer roubar em frente com o Complexo da Maré, vai saber que a policiária vai toda ali pra dentro, né, Carregosa? Mas a questão é que você não pode... essa realidade que a gente está vendo na comunidade, aí o Jackson falou uma coisa muito certa, é uma realidade muito cruel para o morador. Porque o que acontece? Ele convive com criminosos armados, ou seja, a sociabilidade que ele vai ter do dia a dia dele é com um criminoso armado e aplicando a violência ali de forma ao bel prazer da cabeça do criminoso. E aí você cria uma situação que é o seguinte, a polícia tem que estar presente nesses locais. Não existe uma opção que até hoje foi inventada que não seja com uma presença policial. E o problema é que quando tem a presença policial ali, você acaba tendo confronto com esses criminosos armados. Então, primeiro, quem está errado nessa história, por mais que tenha gente, né, que venha defender o contrário, é o criminoso que está lá. Então, assim, infelizmente essa ação da polícia é reativa, mas também é uma coisa que gera um problema para o morador. Então, é uma situação muito complexa do morador da favela. Ele realmente é refém. E ele é refém em vários níveis, em várias dimensões. Até porque você também cria uma desconfiança de quem é de fora em relação àquela pessoa que mora na comunidade, como se até ele tivesse de certo modo, uma conveniência, né? Com o crime organizado, que não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Agora, como funciona o crime organizado nessa região? O crime organizado aqui, ele quer dinheiro. Ele não é terrorista, ele não quer subverter o Estado, ele quer dinheiro. Então ele vai começar a aplicar tudo que é mecanismo dele ganhar dinheiro de forma ilícita, ele vai aplicar. Uma dessas é o roubo. Por exemplo, está tendo um boato atualmente que determinada facção criminosa proibiu os roubos. Eles proibiram os roubos de voo solo, ou seja, do criminoso que está aplicando ali o roubo sem autorização dele. Tanto é que essa matéria aí já mostra o contrário, que o roubo está acontecendo. O que acontece? Eles vão trazer para si a dinâmica e a autorização e toda a logística do roubo. O que muita gente vê acontecendo. Para você, por exemplo, o Caio é um ladrão. Para ele conseguir... Logo eu, gente. Estou dando um exemplo hipotético. Para ele poder roubar, ele vai pedir autorização do crime organizado para usar a arma do próprio crime organizado, porque ele tem esse monopólio das armas que estão dentro da comunidade. Ele vai emprestar essa arma. Uma parte desse roubo vai para o crime organizado. Outra dinâmica que a gente vê é ele já sendo direto da facção criminosa. Ou seja, eles já atuam dentro de uma segmentação de crime, como vai ter a venda de droga, para a prática de roubo. Isso é muito mais evidente quando a gente está lidando com roubo de carga. Porque você tem que ter toda uma logística de escape da carga. Não é uma coisa fácil você abrir e fazer essa carga desaparecer da noite em questões de segundo e revender. Então você tem, inclusive, a figura do gerente do roubo de carga, como você tem o gerente do pó, o gerente da maconha. Então você vai vendo essa dinâmica acontecendo. E é uma forma, assim, muito lucrativa do crime organizado, principalmente de faturar dinheiro de forma ilícita, principalmente com roubo de carga. E é uma coisa que você cria um risco muito grande, porque o roubo de carga acontece em vias de grande movimento e circulação de pessoas, né? O Jackson Silva está me chamando novamente lá. Jackson deve estar com mais informações. Jackson Silva, é com você, irmão. Pode falar. Caio, só complementando o que o doutor Carregosa falou, os bandidos daqui, principalmente do Comando Vermelho, eles são extremamente violentos, tá? Então vamos falar um pouco sobre a Nova Holanda, que é comandada aí pelo motoboy. Ele, inclusive, ele apoia o roubo de cargas. A gente tem aqui uma história terrível, né? No ano passado, o Jean morreu aqui no Brasil. Traficantes abordaram o caminhão dele, ele não conseguiu escutar, simplesmente o bandido atirou contra o Jean. Deu um tiro na cabeça e ele morreu na hora. Ou seja, são bandidos violentos, são criminosos que apoiam roubos de carga assim. Tanto é que o Rio de Janeiro é o segundo lugar, o primeiro lugar é São Paulo. Nós mostramos isso aqui no SBT Rio em 2006, aliás, em 2016, mostramos o crescimento de roubos de cargas no Rio de Janeiro. Mostramos também a dinâmica desses criminosos fortemente armados, que antigamente não saíam com fuzil para fora, não. Era lá dentro. Hoje em dia você vê fuzil no ônibus, fuzil nos carros. Eles andam normalmente pelas vias expressas, como se fosse terra deles, entendeu, Caio? É muito difícil. Se nós estamos aqui falando sobre isso, essa cena de terror, imagina ontem quem estava no ônibus, recebendo ali aquele tiroteio, ouvindo aquele tiroteio, bombas também, os traficantes lançaram granadas, né, contra os policiais. Realmente foi um cenário de guerra. Imagina só quem vive aqui dentro do Complexo da Maré. Eu volto com você, Caio Alex. É verdade, Jackson Silva, daqui a pouquinho eu volto com você aí da Avenida Brasil. Eu vou voltar com ele, o Jackson Silva, que frequentemente está ali na Avenida Brasil, ele está na Avenida Brasil, mas frequentemente está na Cidade de Deus, fazendo reportagem nessa região, justamente, Jackson, aquilo que a gente fala. A Cidade de Deus é uma região onde o tráfico domina ali há muito tempo.
E a gente já chegou a ver, tempos atrás, ainda quando tinha o PP ali na Miguel Salazar Mendes de Moraes, que os bandidos passaram na porta e metralharam o PP. Então hoje, a polícia naquela região, para tentar evitar essa guerra entre traficantes e milicianos, é muito importante, porque é uma guerra que começou a ser travada desde o último final de semana. Não é isso, Jackson Silva? Olá, Caio. Boa tarde mais uma vez. A Cidade de Deus e outras comunidades vizinhas, como a Gardenia Azul, estão lotadas, ocupadas por policiais militares. E agora pela manhã, policiais civis também fazem operação na CDD, tá? Houve confronto, o helicóptero sobrevoou a região, inclusive a gente vê nas imagens aí da CDD, o helicóptero sobrevoava ali na área conhecida como Karatê, onde mostramos ao vivo ontem. Cara, assim, a cena de terror, mostramos ontem ali os que moradores vivem todo dia, diariamente. Prédios metralhados, comércios também cheios de balas, sabe? Muito difícil. Aí você pergunta, Jesus, aquilo ali é o que? É um filme? Não, é realidade. Quem mora ali está acostumado a viver com isso, infelizmente. Se ela viver, não vive, sobrevive. Imagina só, todo dia acordar com tiroteio. Aí eu falei com o morador, olha só, nós não estamos aqui para falar mal de vocês. Ao contrário, estamos aqui para representar vocês. A imprensa dá voz ao morador. Mas não podemos de maneira nenhuma apoiar a milícia e o tráfico. Deixei bem claro para o morador. Que vocês, como morador, falei com ele, vocês são reféns. Entre o tráfico ou a milícia, vocês são reféns. Então, é importante sim que a polícia faça operação lá, é importante que a polícia reprima essa ação criminosa para que os moradores vivam bem. A gente espera que isso aconteça um dia, Caio. Espera que não só da CDD, mas também de outras comunidades, os moradores consigam viver bem, não só lá, também aqui no Complexo da Maré. Ok, Jackson Silva. Uma outra moradora me perguntou aqui pelas redes sociais. A clínica da família José Neves está aberta? Eu já respondo para você, não está aberta. Todo o serviço ali, nesse momento, está fechado por causa do clima de insegurança na região. Isso também para evitar que problemas maiores possam acontecer. Me dá essas imagens que você me falou agora, pai. Me dá as imagens, por favor, aqui na tela, imagens do Jadson Marques, que mostra justamente, ó... Calma, Deus... Jesus, imagens ali no local, eles estão falando nesse momento, é a falta de energia. Então você já sabe, os criminosos ali atiraram nos relógios. Ah, foi a polícia. Eu vou dizer que foram os criminosos. Eu não posso afirmar, não tem ninguém que me confirme isso. Então, os moradores estariam afirmando que estão sem energia elétrica ali na Cidade de Deus, por isso vieram para a pista para reclamar, porque automaticamente vai estragar tudo aquilo que eles compraram com dificuldade dentro de casa. Mas eu volto a dizer, para que a concessionária de energia elétrica possa entrar ali, a Light, por exemplo, eles precisam que esse local, o território, esteja normal, esteja tudo tranquilo. Não é isso, Carregosa? Não dá para tentar entrar agora para restabelecer o fornecimento de energia, sabendo que o clima ainda é de tensão. O pessoal vai ter que esperar um pouquinho, né? Sim, sim. Assim, eu não vou tirar a reclamação legítima de moradores. Assim, a gente tem que ser bem pragmático, não é 8 ou 80. Mais práticas policiais ou até abusos não podem ser tolerados, até porque você tira a legitimidade da força policial estar ali dentro. Então, assim, a gente não pode. Agora, também a gente também não pode esquecer, como tem gente que parece que gosta de esquecer, e parece que tudo gira em torno só da polícia, não existe traficante, não existe miliciano, só existe a polícia como se fosse o mal absoluto, né? Leva uma revolta adolescente ao nível de quase de querer discutir política pública, e é muito sério, porque paralisa as outras políticas, que a presença policial nesse local, nesse momento, é extremamente necessária. E não é um local que a gente pode considerar um local que não tenha risco para todos os envolvidos ali. Ou seja, todos os envolvidos, eu digo, policiais e moradores. Porque você tem criminosos ali presentes que são extremamente violentos, que usam corriqueiramente o emprego da violência com armas de guerra. Então é uma situação extremamente complexa que a polícia lida dentro dessas comunidades, principalmente da CDD, né? Deixa eu passar mais uma informação que eu recebi agora aqui, ó. O pessoal, não vou dar o nome da pessoa da comunidade, obrigado por confiar na gente no SBT. Na minha hashtag Caio Alex SBT Rio, lá no Instagram, botou assim: ô Caio, o posto de saúde Hamilton Land está fechado nesse exato momento.
a gente já sabe que é por causa da operação policial. E esse morador me diz, ó, estamos há 4 dias sem energia elétrica. Por isso a manifestação está acontecendo. Aí 4 dias, gente, já perdeu tudo. Já perdeu tudo, é uma preocupação muito grande. Eu vou voltar com o homem-bala da notícia, o Jackson Silva. Ô Jackson, aquilo que a gente fala, ó, a manifestação nesse momento, a Miguel Salazar Mendes de Moraes tem ônibus no meio da via, carro que não consegue passar, pessoas no meio do asfalto com cartazes dizendo que estão sem energia elétrica, mas a polícia precisa estar lá para evitar que milicianos possam tentar invadir a Cidade de Deus ou que traficantes da Cidade de Deus possa tentar ir para Gardenia Azul, levar o terror para lá. Enquanto isso, quem sofre sempre, Jackson Silva, é o que você brilhantemente sempre fala, é a comunidade. Caio, você falou também muito bem a sua posição. Nós não estamos contra o morador, ao contrário, mas também não contra a polícia, tá? Ontem, por exemplo, chegou uma moradora, me chamou no canto e falou que os policiais tinham invadido a casa dela. Após vários questionamentos, ela falou, não, mentira, eu estou mentindo. Eu falei para ela, olha só, não faça isso. Porque se fosse outro, eu poderia falar assim, olha, os policiais estão invadindo acreditando no que ela tinha passado. Então isso é muito grave, tem que tomar cuidado, tá? Se de fato isso acontece, grava um vídeo e mostra, denuncia, mas não pode mentir. A polícia está lá para garantir a segurança de vocês, tanto a civil como a polícia militar. Teve também protesto ontem e anteontem também. Só que, segundo informações do Serviço de Inteligência, esses moradores, alguns moradores foram imbuídos por traficantes para fazer o protesto, para tirar a polícia de lá. Entendeu, Caio? Então tem que tomar cuidado. Aqui também aconteceu a mesma coisa na Maré. Teve uma operação, uma mega operação, bandidos morreram, os moradores, alguns moradores, mostra aqui por gentileza, Rangel, por favor, aqui é a Maré, alguns moradores saíram daqui, da Nova Holanda, e fecharam a Avenida Brasil para acabar com a operação. Isso não pode acontecer, tá? A polícia entra para inibir o tráfico de drogas e garantir a segurança dos moradores. Se há excesso, você pode falar com a imprensa gravando ou mostrando o que está acontecendo, mas é importante falar a verdade. Estamos aqui sempre para ouvir o morador. Volto com você, Caio Alex.